Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Eu estou aqui feliz de estar aqui falando com vocês mais uma vez aqui, no nosso grupo. E a palavra de Deus que eu trouxe hoje para vocês está no Salmo 13. E esse tema veio porque eu vi um vídeo em que ele dizia assim: onde Deus está quando você está em crise? E, e anteriormente eu teria visto desse mesmo autor, onde Deus está na pandemia. E como nós estamos vivendo essa situação, onde de repente no nosso cenário nós somos todos iguais, porque todo mundo está passando a mesma aflição, os mesmos medos parecidos, né? E a situação é assim, é caótica para todos nós, né? É difícil você sair lá fora e sem ter medo de pegar o vírus, de estar sofrendo, e muitos de nós perderam vizinhos, perderam parentes, perderam pessoas queridas. Então, nesse momento, eu nos vejo no mesmo barco. Mas e você? Como é que você percebe Deus nas suas crises? Como é que você percebe Deus nessa pandemia? Como é que você está percebendo Ele no seu dia a dia? Aí eu vi a palavra de Deus, estava aqui no Salmo 13, e ela diz o seguinte: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, essa é a palavra, sabe? Onde você vê Deus nas suas crises? Eu, por exemplo, encontrei uma determinada época numa crise enorme, uma tristeza enorme. Eu perdi meu marido, né? Eu estava recém-casada, eu tinha 5 anos de casada e perdi, vamos dizer assim, o braço forte da minha casa naquela época. E nós já tínhamos 2 filhos e a gente lutava a nossa vida. E do dia para a noite eu vim passear em Goiânia, porque a gente não morava aqui. E quando eu cheguei aqui, ele sofreu um infarto fulminante e morreu. E eu, nessa época, não conhecia a Deus. E eu me via sem saída. Eu estava de visita a Goiânia. Eu precisava retornar para minha casa e retornaria com 2 filhos sozinha. Essa história que tem muito na Bíblia, várias vezes. O próprio Davi já se sentiu nessa situação quando ele foi perseguido por Saul. Ele tinha que viver fugindo porque o rei o procurava matar. Elias também, ele fez a obra do Senhor, ele fez chover na terra seca por obra do Senhor, mas depois ele fugiu porque Jezabel, que era uma perseguidora, uma idólatra, uma rainha que tinha poder naquela época, ela o perseguia também. E ele temeu e saiu correndo dessa mulher. Então, você vê que nós somos seres duais. Ao mesmo tempo que a gente tem todo o potencial para a gente viver o melhor de Deus, a gente está triste lá no fundo do poço. Eu espero que essa palavra te encontre, porque mesmo Davi vivendo o pior, ele tinha medo de adormecer e morrer. Ele tinha medo que os inimigos dele prevalecessem contra ele e que o vencessem e que ele fosse, digamos assim, vencido pelo cansaço da luta. Talvez você hoje
com essa pandemia, se está com medo, está desencorajado, está pensando, e agora? Como é que vai ser minha vida, minhas finanças? Como é que vai ser emprego? Como é que vai ficar nosso país depois disso? E, e uma live que eu assisti que perguntava onde Deus está na pandemia, ele falava uma coisa muito interessante. Deus só pode estar nas boas obras dessa pandemia. Por exemplo, na convivência maior, familiar, nós, Deus só pode estar ali naquele hospital quando um homem como nós se veste e vai tentar salvar vidas através de um médico, dos enfermeiros, que muitos deles na luta perderam a vida. Deus está com você nas suas lágrimas. Ele está te consolando porque Ele é bom. A palavra de Deus diz que Ele é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Então, todas as vezes que você se sentir numa crise tremenda, assim como eu me senti naquela época, que eu me levantei, hoje eu dormi com meu marido, amanhã eu levantei, ele não estava lá mais. E eu teria que tomar providências reais para criar duas crianças. E todo mundo sabe que normalmente o salário do marido é maior. O meu não era o maior. E eu tive que agir. E foi justamente nessa época que me apresentaram o Senhor. Eu fui a uma igreja e lá a palavra de Deus estava sendo dita e eu pensei até que tinha havido um complô contra mim e que alguém tinha contado a minha vida para o pastor, porque tudo que ele disse no altar, lá na frente, era tudo que eu estava vivenciando. Então, eu achei tão assim, estranho, que eu me converti naquele dia mesmo. Eu acho que se tinham 2 meses que meu marido tinha morrido, era muito. E aí eu passei a ter uma parceria para o resto da vida. Hoje já tem muitos anos, eu já tenho filhos maiores, mas ele nunca me abandonou. E eu estou passando aqui para dizer para você que por mais triste que você esteja, por mais que a sua luta esteja renhida mesmo, esteja te deixando para baixo, Deus não te abandonou e nem vai te abandonar. Ele está aí do seu lado. E mesmo se o caso for de morte, porque quantas pessoas a gente nessa época agora viu morrer? É um vizinho, é um primo longe, é um tio, é uma pessoa que faleceu nesse período. Eu quero te dizer que Deus está aí do seu lado e que Ele está pronto para começar com você um novo dia, uma nova situação. Ele quer te dar um novo contexto de vida, porque o que você está vivendo hoje nada mais é do que a vontade perfeita de Deus. Ele está nos mínimos detalhes da nossa vida, sabe? Eu, por exemplo, meu marido tinha feito há um mês um seguro de vida. Há um mês ele tinha feito. Eu sei que foi providência de Deus, porque numa hora como essa, você fica sem saber quando vai trabalhar, de que modo você vai trabalhar, como é que você vai se levantar para começar uma situação, uma vida nova. E foi assim que Deus fez na minha vida. E Ele vai fazer exatamente isso na sua. Eu queria orar com você hoje, passar para você a força que Deus está me dando para que eu prossiga e para que eu viva, mesmo em face de uma pandemia como esta, que toda hora você vê falar de alguém que morreu. Então levanta a cabeça, olha para o nosso Deus, se fortaleça e vamos caminhar mais um dia. Então, eu vou orar com vocês e até uma próxima. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença
e pedimos, Senhor, que o Senhor, que é Deus sobre todas as coisas, seja Deus também nessa época de pandemia. Ó Deus, continua fazendo a tua obra nos hospitais, nos lugares que mais difíceis de se chegar nessa terra, que o Senhor esteja lá e que o Senhor traga pessoas para a tua luz. Senhor, em particular para a nossa família da DPU, para cada pessoa que nos assiste hoje, que a tua glória, que as tuas bênçãos possam ser derramadas sobre eles, meu Pai. Guarda-nos, Senhor, e livra-nos de todo o mal. É o que eu te peço, meu Pai e meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Até uma próxima, gente. Beijo.